Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, hoje 21 de abril de 2026, horário 9h33 da manhã do dia 21 de abril de 2026. Já estamos com todas as tropas posicionadas para o alvo em bases navais, bases secretas, em redutos do Exército Brasileiro, como também bases de guerras químicas de grau 4, o maior grau em todo o planeta, tudo chinês, e também contingentes e aparelhos, operadores russos no território da República Federativa do Brasil, como também do México. Já estamos com toda a armada do Comando Sul, de 125 países, 35 países também da coalizão, referente à tomada de decisão imediata. Este psicopata filho de uma puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, o seu primeiro, segundo escalão, os seus amotinados do Exército, Marinha Aeronáutica, o seu Supremo Tribunal Federal, que é cerceado, determinado e agendado pelo Comitê Chinês, máfia chinesa, que trafica fentanil, ópio, cocaína, usando a Rota da Seda, seu líder traficante, Xi Jinping, seu líder sócio traficante, Putin. Todos eles estão querendo utilizar a América Latina como novo alvo e confrontar explosões nucleares contra os Estados Unidos da América. Já temos tudo já orientado e estabelecido. 60% do urânio enriquecido saiu do Brasil, desse filho da puta Luiz Inácio Lula da Silva. Ele tem o enriquecimento do urânio em todo o complexo de Resende. Ele tem a fábrica de urânio enriquecido. Também tem fábrica de drones, fábricas de mísseis, fábrica de ogivas, que elas são transportadas por embarcações camufladas, falsas bandeiras. Os submarinos já estão abatendo todo aquele navio suspeito que foi ou faz transporte destas ogivas nucleares, tanto no Atlântico quanto no Pacífico. Hoje, dia 21 de abril, dia 21 de abril de 2026, horário 9h37, estamos já com o procedimento intervenção supraconstitucional estabelecido em 27 estados, em 5.070 municípios,
prefeitos, governadores, todos estão sendo investigados e serão arguidos por todo este arcabouço de roubo qualificado de funcionários públicos, governadores, prefeitos, secretários de Estado, todos que receberam pagamentos através das propinas do Banco Master, todos já interditados. Estamos também tomando toda a logística bancária do Brasil, o sistema bancário da FEBRABAN, está tudo já monitorado e estabelecido, já com procedimento ajuizado no Banco Central do Brasil e também nos bancos da América do Sul, na América Latina. Estamos já com a extração deste déspota, filho de uma puta, conjuntamente com seu vice-presidente Alckmin, conjuntamente com todo o pleno do seu ministério, primeiro e segundo escalão. Todos eles são narcoterroristas, espias, sabotadores, unidos a colocar o povo brasileiro refém. Eles querem fazer a mesma coisa que fez o Irã. Não tem como proceder. Então já estamos procedendo na América Central, na América do Sul. Atenção, atenção. Estamos já a posição de guerra atômica nuclear contra células terroristas de funcionários públicos no judiciário, no parlamento e no executivo. Já todos estão cientes de que vai haver esta intervenção supraconstitucional de guerra atômica nuclear contra o inimigo público terrorista mundial na estrutura de governo e pagamentos do narco-estado Brasil. Todos já posicionados. O Brasil, ele tem a liderança e o contingenciamento de pagamentos a estas células terroristas que estão se deslocando para habitar em 27 estados e 5.070 municípios. Todos terroristas, todos com infraestrutura, capital. Eles vêm se estabelecer no Brasil a submeter a população como refém. E não podemos permitir, nem também no México, nem também na Venezuela, na Colômbia, na Guatemala. Já estamos procedendo. Hoje, dia 21 de abril de 2026, horário 9h40 da manhã. Estamos já todos cientes. Emissoras de televisão, vocês têm que estabelecer as verdadeiras notícias, porque senão vocês vão perder o sinal. Vai haver um apagão e não vai haver nenhum tipo de utilidade pública, porque vocês, âncoras, se submeteram e vocês também, donos de concessão de rádio e televisão, se venderam aos chineses e aos russos. Então, não podemos mais permitir que vocês operem. Então, torno a repetir, hoje, dia 21 de abril de 2026, horário 9h41, já está todo o sistema operacional do Ministério da Guerra posicionado para os alvos. São fábricas secretas da China, fábricas secretas de urânio enriquecido, fábricas secretas de ogivas nucleares, tudo posicionado em 27 estados e 5.070 municípios. Vamos começar a estourar, explodir. Vamos fazer já posicionamento de guerra contra vocês, amotinados sabotadores que
estabeleceram este critério e que vocês têm poucas horas para abdicar, para se render, porque nós vamos começar sem aviso, vamos começar a jogar as bombas. Entenderam, seus filhos da puta? Tá entendendo? Então vocês não acreditam, vão na bravata desse que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, que ele caçoa, que ele diz que vai fazer acontecer, que depois ele volta atrás, diz que é democracia. É um filho da puta. Entendeu? Enquanto isso, eles vão deslocando todo um procedimento para botar o país refém e você, cidadão brasileiro, escravo. Como é na China, como é na Rússia. Entenderam? Estou sendo claro, quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chapano, interventor do Tribunal Penal Internacional. Estamos já procedendo hoje, dia 21 de abril de 2026, horário 9 horas e 43 minutos, já com os alvos a serem explodidos. Bases secretas, laboratórios secretos, Resende, Angra dos Reis, tudo que for nuclear para alimentação de ogivas nucleares a serem processadas contra os Estados Unidos, vai pelos ares. Vão ser todos acabados com bombas. Não vai ficar porra nenhuma. Tá ouvindo? Governadores, prefeitos, senadores, deputados federais, partidos políticos, todos vocês, e onde forem encontrados, serão abatidos pelo pelotão de fuzilamento, morte sumária. Não é para fazer polícia, não é polícia, é guerra. Entenderam, seus filhos da puta? Tá entendendo? Quem tá falando aqui é o interventor do Tribunal Penal Internacional. Acabou, vocês têm que se render. Tem que chegar e dizer, nós estamos abdicando, estamos nos rendendo. Entendeu? Entendeu, general filha da puta? Entendeu, Mussi? Aqui não tem ninguém brincando, seu filha da puta. Ouviu, ministro? Mussi? Você tem que se render já. Porque nós vamos estourar com vocês. Os alvos são vocês. Não é para prender, é para matar. Tá ouvindo? E conforme determinação, meu pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu pix de sobrevivência é meu CPF 510-466-447-34. Meu pix de sobrevivência é meu telefone celular 21 997420789. Não tem parolar, não tem porra nenhuma. Vocês têm que abdicar, se render. Vocês são o primeiro, o segundo e o executivo, o legislativo e o judiciário são terroristas. Terroristas, narcotraficantes, extremistas. E nós vamos pegar os seus líderes e vamos passar pelo aço. Estamos entendidos? Ouviram bem ou não, seus filhos da puta? Selva! Por favor, as matérias, elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias, elas vão estabelecer mais conhecimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no
céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Minha primeira medida será propor ao Congresso um novo Supremo. Um Supremo em que seus membros prestem contas dos seus atos. Uma decisão, no mínimo, controversa, essa do ministro Alexandre de Moraes. Você abriu uma notícia-crime sobre um tweet que, na verdade, não contém imputação de crime nenhuma. É quase uma torcida. É um tweet ali que mistura um monte de coisa, nada a ver. Contém uma boa dose ali de mistificação política, essa história de foro de São Paulo, Lula vai ser delatado, é um wishful thinking do Flávio Bolsonaro, mas meio na linha, agora vai, não vejo crime nenhum aí praticado nesse post meio bobo, meio desvairado aí do senador Flávio Bolsonaro. Uma decisão como essa, em que a Polícia Federal, que é ligada ao Ministério da Justiça, apresenta uma notícia-crime nesse sentido, a PGR, que é ligada, o PGR foi nomeado pelo Lula e é muito alinhado com o ministro Alexandre de Moraes, vai na mesma linha, e depois o Alexandre de Moraes defere, no atual momento, no atual ambiente de tensão dentro do Supremo, por conta do caso Master, etc., só contribui para isso que você falou, para a narrativa de perseguição contra a família Bolsonaro. E realmente soa esquisitíssimo, não vejo lógica, não vejo nada que ampare uma decisão como essa. O ministro Alexandre de Moraes ele não precisa pegar todas as bolas que estão quicando na área e tentar rebater, ele tem que deixar algumas passar. Não é possível isso, porque isso vai realmente consolidando, sedimentando na população, até em uma parcela da população que apoiou o Supremo por muito tempo pelo seu enfrentamento às tentativas de golpe, vai consolidando essa impressão de que o Supremo tem um lado, de que o ministro Alexandre de Moraes, especificamente dentro do Supremo, tem um lado, joga de um lado, joga contra a família Bolsonaro. O pensamento imediato de um eleitor bolsonarista ou antilulista é já tiraram o pai, vão querer tirar o filho também. É isso que a pessoa pensa, é essa conclusão que ela chega, é esse salto conclusivo que ela dá. E isso não é bom para o Lula, não é bom para o Alexandre de Moraes, não é bom para o ambiente eleitoral, não é bom para nada disso. Flávio Bolsonaro afirmou que não vai se calar, que Lula é ligado a ditadores e terroristas. Vamos ouvir. Eu espero que não seja o início de um cerco jurídico para tentar me intimidar e tentar me inibir de falar o que eu penso. Aquilo ali é pura liberdade de expressão. Todo mundo sabe da relação do Lula com o Maduro e nós vamos aqui, assim que formos intimados, pedir, entrar com a exceção da verdade e pedir que o ministro Alexandre de Moraes ele peça ao governo americano toda a documentação que existe com relação à prisão do Maduro e a sua relação com o Lula, porque quem está acusando o Maduro de ser terrorista é o governo americano, não sou eu. Quem está aqui, a ligação histórica que existe entre Lula e Maduro é pública. Então, sinceramente, eu não entendi qual é a intenção do ministro Alexandre de Moraes em aceitar abrir um inquérito como esse,
Então vamos aguardar e não vou me calar, vou continuar acusando e falar a verdade sobre quem é Lula, que é ligado a ditadores, a marginais, a terroristas. É isso que ele cultivou, é isso que ele pratica com todo o seu posicionamento, né, sentado na cadeira de presidente da República, ao invés de colocar o interesse do povo brasileiro em primeiro lugar, ele continua priorizando as suas preferências ideológicas. É isso aí, né? O fim do STF. A primeira coisa que eu vou fazer é acabar com a farra dos intocáveis. Minha primeira medida será propor ao Congresso um novo Supremo. Um Supremo em que seus membros prestem contas dos seus atos. Um Supremo em que parentes de ministros não possam ter negócios jurídicos. Um Supremo com idade mínima de 60 anos e mandato de 15 para que seja a coroação de uma carreira irretocável. Um novo Supremo é o primeiro passo para um programa de moralização do judiciário, tão necessário ao Brasil. Ou a eventuais. Atenção para a notícia que acaba de chegar aqui para a gente, 11 horas 14 minutos. E eu utilizo aqui o nosso site para mostrá-la, porque é uma apuração de Débora Bergamasco e diz respeito ao caso do Banco Master. Investigadores, aqui para vocês, investigadores da Polícia Federal que apuram o caso, confirmaram a CNN Brasil, confirmaram a nossa âncora Débora Bergamasco, que já entra com a gente, inclusive ao vivo, a Bergamasco, para falar desse assunto que foi encontrado no celular de Daniel Vorcaro, conversas, atenção, com menções a pagamentos de ao menos 20 milhões de reais a uma empresa ligada ao ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar, portanto, juntos? Ainda não há provas, no entanto, se valores foram efetivamente transferidos ao magistrado ou a intermediários. Porém, no teor das conversas, esta conversa apareceu. Pagamento de 20 milhões à empresa de Toffoli. Vamos aqui ver juntos, então, a apuração da Débora Bergamasco, que eu compartilho com vocês ao vivo. Investigadores da PF que apuram o caso do Banco Master confirmaram a CNN, isso eu já citei. Eu vou aqui para o segundo parágrafo, tá, gente? Vamos juntos vendo. Apesar disso, os agentes afirmaram ainda não haver elementos suficientes para comprovar se os valores chegaram, de fato, a ser transferidos a Toffoli ou a eventuais intermediários. O gabinete de Toffoli admitiu, em nota divulgada nesta quinta, que nós já expusemos aqui para vocês, né? Já citamos todos os parágrafos. De fato, o ministro do Supremo, o gabinete do ministro, emitira uma nota. Admitiu, em nota divulgada nesta quinta, ser sócio da Maridit, que é essa empresa, como diz o texto, ligada a seus familiares, que vendeu uma participação do resort Taiaiá ao Fundo Arlen. Este Fundo Arlen, quem era a gestora do Fundo Arlen? A REAG. REAG, que teve, a gestora, as portas fechadas, o fundo foi liquidado. REAG é tanto uma gestora, mas também era dona de alguns fundos. E é neste nicho, REAG, que existem vários fundos de investimento que, segundo a investigação da Polícia Federal, fariam, por meio de dinheiro que sai do Master, vai para esses fundos, uma teia, um dominó, de um fundo que sai dinheiro para o outro, como se esse dinheiro fosse rendendo, de maneira fictícia, e depois volta com outro valor para o Banco Master. Tem toda uma arquitetura bastante vultosa, difícil de entender, mas os crimes são feitos assim, né, gente? O crime é feito pra gente realmente ter dificuldade de entender. Pois bem, temos aqui, o gabinete de Toffoli admitiu em nota divulgada nesta quinta-feira ser sócio da Maridit, empresa ligada a seus familiares, que vendeu uma participação do resort a esse fundo Arlen, ligado a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Sigamos aqui na apuração, na matéria da Débora Bergamasco. Toffoli, lembremos aqui, não é formalmente investigado e não houve quebra de sigilo bancário ou fiscal do juiz na Suprema Corte, conforme antecipou o analista Caio Junqueira, e nós estivemos hoje por telefone com o Caio, viu, pessoal? O relatório da PF, entregue ao presidente do Supremo na segunda-feira, aponta a existência de mensagens trocadas entre Vorcaro e seu cunhado, Fabiano Zettel, tratando de pagamentos à empresa Maridit, que Toffoli admite que é uma empresa ligada e que ocorreu tudo isso, mas que isso teria havido de forma legal, inclusive fazendo ali suas declarações à Receita Federal. Portanto, é isso, gente. Deixa eu trazer para vocês uma apuração que eu fiz para o blog. Ontem eu fui procurada por algumas fontes do Supremo que estavam não só reagindo, mas também articulando futuras medidas contra o senador Alessandro Vieira. Assim que o relatório ficou público, a gente viu ali as medidas, os pedidos de indiciamento, e a gente viu uma manifestação pública inicial do ministro Flávio Dino. Acho que o Dino foi o primeiro a ir às redes sociais, dizer que aquilo era um absurdo e tal. Depois a gente viu o ministro Gilmar Mendes. E no fim da manifestação do ministro Gilmar Mendes nas redes sociais, ele dizia que esperava que a PGR fosse apurar o que ele chama de abuso de autoridade. Aí depois, à tarde, o ministro Gilmar Mendes, que é o decano da corte, fez um discurso lá na segunda turma, acompanhado pelo ministro Toffoli, que falou, inclusive, em ficar sem
poder concorrer à eleição. Falou ali já colocando um outro cenário. Então, por que eu estou contando tudo isso? Porque essas peças, quando a gente junta, mostram que o relatório do Alessandro Vieira deu munição para os ministros poderem fazer toda essa movimentação. Estou dizendo se está certo ou errado, estou só relatando o fato aqui para vocês. Aí, à tarde, eu recebi alguns contatos de algumas fontes do Supremo me dizendo que o ministro Gilmar Mendes ele está preparando uma representação criminal contra o senador Alessandro Vieira lá na Procuradoria-Geral da República, no PGR, o Paulo Gonet, lembrando para vocês que no relatório, entre esses indiciamentos, estava também o nome do Paulo Gonet. E o Paulo Gonet é um nome muito próximo do ministro Gilmar Mendes e do ministro Alexandre de Moraes, ministro que foi também indiciado nesse relatório que foi derrotado. E aí, qual que é a expectativa? Se essa representação for efetuada e ela for adiante, quem vai acabar analisando vai ser o Supremo. Como o ministro Gilmar Mendes é o ministro que provocou, não pode ser na segunda turma que ele preside. Então, seria analisado na primeira turma. E aí, eles acreditam que tem maioria ali para acabar levando adiante essa representação contra o senador Alessandro Vieira. Isso é uma coisa. Aí, a outra coisa é... Para além disso, tem uma ala da corte que está articulando transformar o Vieira em inelegível até o fim do ano. Então, só para mostrar, Merval, esses componentes todos, essa reação, a escalada dessa crise a partir do relatório junto à ministra do Supremo. É isso, para você. Recebi uma informação direto, fonte importantíssima, que já está fechado, e é Ronaldo Caiado, o vice do Flávio. Recebi a informação que seria Ronaldo Caiado. E por quê? Porque Zema, ele transita na pauta conservadora, o Novo e o PL, em vários estados, já tem um alinhamento muito forte, e o eleitor do Novo é o eleitor do PL. Já o PSD, partido do Kassab, é um partido de centro, porém, pode ser centro-esquerda, pode ser centro-direita, e quando entra com um vice na chapa do Flávio Bolsonaro, ele agrega. Então ele agrega essa turma de centro porque teria ali um candidato do PSD com o apoio do PSD para fortalecer. Então eu recebi a informação de que já está fechado, que será Ronaldo Caiado o vice do Flávio Bolsonaro. Pessoas ligadas ao PSD me relatou então ali que já está basicamente firmado o compromisso de Caiado, Ronaldo Caiado ser o vice de Flávio Bolsonaro. Pois é, gente, eu particularmente achei bem interessante, bem inteligente também essa decisão, gente. Porque, por exemplo, aqui no Nordeste, por exemplo, em Pernambuco, a gente tem a nossa governadora que ela é sempre isentona, pois é, e ela é do PSD, gente. Será que agora ela vai começar a apoiar o Flávio Bolsonaro, gente? Tem muita gente aqui no Nordeste do PSD, tá? Será, gente? Pois é, porque o Zema, a gente sabe que já tem aquele apoio junto com o Novo. Mas o PSD não, gente. E o PSD é o partido que tem mais parlamentares do Centrão. Pois é, quer dizer, se der tudo certo e esses parlamentares começar a apoiar o Flávio, vai vir mudança gigante e até vitória no primeiro turno, tá? Olha o que eu tô falando pra vocês. Bom, mas agora vamos com ele, o meu amigo parceiro aqui do canal, Didi Red Pill, que vai trazer mais notícias pra gente. É isso aí. Olha só essa bomba, gente. Vê só. Não esquece do like, porque aqui é assim, gente. Porque o vídeo é tão longo, William. Porque aqui você fica informado, meu filho. Aqui você fica informado de verdade. Pega um cafezinho e vem assistir o vídeo. Aqui não é brincadeira não, aqui a gente não brinca não. Aqui é notícia o dia todo, pois é. Olha só o Didi. Porra, brother, você começar o dia com a palavra de Deus é sempre bom, né? Mas enfim. Bom, hoje é um dia bacana porque... o nosso querido Ramagem, ele mesmo, foi libertado após menos de 72 horas preso. Foi muito rápido. E isso foi rápido até para os padrões americanos. Não sei se vocês estão ligados, né? Mas até para os padrões americanos foi uma coisa rápida. Ou seja, alguém muito importante
mas muito importante mesmo, ligou lá pro ICE e falou, libera o homem agora. Ah, mama, agora, é para liberar agora, quem tá mandando sou eu. E liberaram. Quem é esse cara? Eu não sei. Não sei, sinceramente não sei. Ninguém até agora esclareceu. Eu falei com a doutora Ludmila agora, mandei uma mensagem para ela, parabenizando ela pelo trabalho, né? Porque ela foi muito criticada, coitada. A doutora Ludmila foi muito criticada, o Paulo Figueiredo, o Eduardo, o Alan, todo mundo criticado. Cadê vocês? Que não fazem nada. E os caras ralando. Os caras ralando. Quem que estava criticando é quem estava sentado com a bunda na cadeira. E esse não estava fazendo nada. Mas essa galera estava trabalhando. E aí eu parabenizei a doutora Ludmila aqui agora pelo trabalho, né, que a Imigrex fez para a libertação do Ramagem. Aí alguém vai dizer assim, não, Didi, a doutora Ludmila aqui com você anteontem disse que a Imigrex não tem advogado para isso. Verdade. Só que foi o advogado que tirou Ramagem, foi o advogado que foi indicado pela empresa Imigrex. E outra, eu acho que o caso, sinceramente, eu acho que o caso estava numa esfera tão alta que ele podia até não ter advogado. Podia até não ter advogado nenhum. Que um telefonema mandou tirar e nego tirou. Claro que com o advogado foi bom, o advogado já tinha entrado com a papelada no ICE, o ICE já estava sabendo que Ramagem estava sob um processo de asilo político. Tudo isso é verdade, mas aquele telefonema maroto é que eu acho que resolveu tudo. E quem mexeu os pauzinhos? Eu acho que todo mundo, até onde seu braço alcançava, mexeu o pauzinho. O Paulo, o Alan, a doutora Ludmila, mas eu acho que principalmente Eduardo, aí é só um achismo, não falei com ele, aliás, tem um tempo que eu não falo com o Eduardo, não falei com ele, e acho que se eu pudesse apostar, eu apostaria que Eduardo mexeu os pauzinhos dele lá para que o Ramagem fosse libertado. E no final das contas, pouco importa quem foi que mexeu o pauzinho, o que importa é que ele está em casa. Isso é que importa. Quando você está se afogando e você precisa de uma boia, você não vai perguntar para o cara que está jogando a boia, você é Lula ou você votou em Bolsonaro? Você quer a boia. Você quer a boia, meu amigo. Você quer se salvar. Então, nessa hora do desespero para o Ramagem, pouco importa quem foi que, de fato, aquele cara que foi chave para que ele saísse. A gente vai saber isso mais para frente. Eu nem acho que a gente vai saber isso agora, na sexta-feira. Dizem que sexta-feira ele vai estar lá na timeline, né? Eu nem acho que ele vai poder dizer isso agora. Mas mais para frente, a gente vai saber quem foram os envolvidos diretamente na soltura do Ramagem. Certo? Bom, então vamos lá, né? Vamos lá para exatamente como a velha mídia aqui do Brasil, eles comentaram a soltura do Ramagem. Só outra coisa rápida. O Ramagem foi solto ontem, tipo assim, sei lá, 8 horas da noite no Brasil, 7, 8 horas da noite no Brasil. Para mim aqui já era alta madrugada. Então eu fui dormir, nem sabia que o Ramagem tinha sido solto. Quando eu acordo, a bomba positiva, Ramagem solto. A live estava totalmente feita para um outro assunto. Vocês sabem que quando termina a live da tarde, eu já começo a trabalhar na live da manhã, né? Então, a live já estava totalmente feita com outro assunto, mas eu falei, porra, não tem outro assunto no Brasil hoje que não seja falar do Ramagem de novo, só que dessa vez positivamente. E a gente vai trazer para vocês aqui tudo que rolou até agora, né? Tudo que foi publicizado, tudo que foi falado pelo Paulo Figueiredo, pela velha mídia, deputados, senadores, amigos de Ramagem que ligaram para ele, etc e tal. Então vamos ver como a velha mídia se portou. Outra coisa curiosa rápida. Se vocês forem nos grandes portais do Brasil hoje, tem lá uma notinha assim, ó, Ramagem foi libertado. Agora, na prisão do Ramagem, manchetes garrafais.
Ramagem preso, bolsonarista preso, ex-deputado foragido preso, em manchete imensa. Dê uma olhada, dê um rolê aí na internet, na velha mídia. Você vai ver que é um rodapézinho assim, ó. Ramagem libertada. Como eles são canalhas, né, brother? Como eles são canalhas. Para uma coisa negativa para a Ramagem, exposição total. Para uma coisa positiva para o Ramagem, negativa para o governo, que é principalmente para a Polícia Federal, a gente vai falar disso já já, tudo tem seu tempo, principalmente para essa galera, aí não, aí a manchete é pequenininha assim, manchete não, a matéria é pequenininha assim, ó, pequenininha assim. Mas vamos lá. Alexandre Ramagem deixa a prisão do ICE nos Estados Unidos. Essa matéria foi às 7h19 de ontem, né? E foi atualizada às 7h54, né? Às 5 para as 8, 6 para as 8. E diz o seguinte: o deputado federal cassado Alexandre Ramagem deixou o centro de detenção do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas, ICE, em Orlando, nos Estados Unidos, nessa quarta-feira. A informação foi confirmada pelo Metrópolis. Ramagem foi detido pelos agentes do ICE em Orlando na última segunda. Hoje é quinta. E ele já foi liberado ontem, quarta. E levado para um centro de detenção devido a questões migratórias. Ele perdeu o passaporte diplomático após ter um mandato de deputado federal cassado pelo Congresso Nacional em dezembro de 2025. O ex-parlamentar está nos Estados Unidos desde setembro de 2025. A fuga ocorreu durante o julgamento dele na trama golpista, em que o STF o condenou a 16 anos de prisão. E como ele não é idiota, não cometeu crime nenhum, ele não vai ficar lá moscando, né? Investigadores da PF descobriram que Ramagem deixou o Brasil pela fronteira com a Guiana, em Bonfim, em Roraima. A investigação apurou que, após chegar a Roraima, o parlamentar seguiu de carro e cruzou a fronteira, onde apenas o rio separa. Tudo isso a gente já sabe. O curioso, é que tinha gente da velha mídia, principalmente ligado ao ICL, ao UOL, a essa mídia mais esquerdista, Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, Revista Fórum, essa galera dizendo assim, olha, Ramagem vai ser transferido agora para o presídio, viu? Ele não vai ficar lá no ICE, não. Ele vai ser transferido para o presídio. E eu ficava olhando assim, que fonte essa galera tem para estar falando isso, brother? É muito mais um desejo deles que Ramagem fosse para um presídio do que um fato. Ramagem não só não foi para o presídio, como já dormiu em casa ontem. Aí eu quero ver a cara desses bunda mole. Quero ver a cara desses idiotas que estavam torcendo para que ele fosse para um presídio. Certo? Porque aí cada um deu uma desculpa diferente. Por causa disso ele tem que ir para o presídio, por causa daquilo, o passaporte estava vencido, ele não tinha mais visto. Tudo mentira. Como eu já tinha esclarecido aqui, doutora Ludmila anteontem esclareceu aqui com a gente, e também o Paulo Figueiredo, o Eduardo, todo mundo, porra. Todo mundo sabia o que estava acontecendo com o Ramagem, qual era o status de Ramagem lá dentro dos Estados Unidos. E nunca foi legal. Nunca foi legal. Bom, aí vou trazer aqui para vocês a Ana Fulô. Ana Fulô. No Nordeste a gente fala Fulô. A Ana Fulô do Globo News, dando os pitacos dela, né? Olha isso. Essa notícia até por aliados do próprio Ramagem, né? Conversei com algumas pessoas, um aliado de Ramagem chegou a me dizer que já tinha conversado por telefone com ele, que ele já estava em casa, e há aqui uma guerra de versões que a gente vai ter que ver como se esclarece daqui para frente. Os aliados lá nos Estados Unidos de Ramagem dizem que houve, sim, uma interferência agora com o governo dos Estados Unidos, dentro do MAGA, dentro da Casa Branca, que isso teria ajudado nessa soltura do Ramagem.
e que ele não vai responder a nada. Além disso, dão como certo o asilo que ele receberá. Agora, na Polícia Federal, dentro do governo brasileiro, ainda há a visão de que Ramagem vai responder, sim, a todo esse processo, que uma extradição é possível, afinal ele é condenado no Brasil. São questões que envolvem toda uma discussão jurídica, e a gente sabe que o governo dos Estados Unidos, via ICE, tem agido de formas diferentes, dependendo de quem é preso. Há pessoas presas pelo ICE nos Estados Unidos que estão com processo de asilo em andamento e não, o ICE sequer quer saber disso, né? Algumas pessoas são deportadas, inclusive, nesse meio de processo. Ramagem tem um pedido de asilo, sim, a gente vai ter que ver se isso vai andar, se vai ser concedido, ou se ele passa a responder por questões imigratórias, né? Afinal, ele estava já com visto vencido, passaporte diplomático vencido. Cancelado, na verdade, né? Então, aqui tem um grande embate. A soltura de Ramagem é ruim, é uma ação ruim para o governo brasileiro, né, para a atuação do governo brasileiro, que tentava mantê-lo preso enquanto não conseguia o retorno dele ao Brasil. E o que a gente vai ter que ver é como isso se dá a partir de agora. Tudo indica que é uma decisão, muitas vezes, pessoal, do próprio Trump, do gabinete pessoal. Então, acho importante a gente olhar para este momento. A informação que eu tenho é que o Ramagem está sem celular, não está falando mais com a imprensa e que, enfim, vai aguardar agora a decisão do governo dos Estados Unidos. Lembrando, Marcelo, por fim, que o diretor-geral da Polícia Federal, inclusive, havia me dito na segunda-feira que a prisão do Ramagem teria acontecido a partir de uma participação de um delegado de polícia brasileiro que está atuando dentro do ICE. Bom, várias coisas, né? Várias coisas. Ramagem não está sem celular. Ramagem falou com todo mundo. Ramagem falou com o senador, Ramagem falou com Sóstenes Cavalcante, Ramagem falou com Jorge Seife, Ramagem falou com Paulo Figueiredo, Ramagem falou com a doutora Ludmila, Ramagem falou com todo mundo, não está falando com vocês. Ele não quer falar com vocês. Não é que ele não tá sem celular. Ramagem tá sem celular. Porra, o cara saiu. Ele tava com o celular dentro da cadeia, galera. A gente vai ver isso daqui a pouco. Dentro da cadeia lá, preso no ICE, ele tava com o celular falando com a esposa todo dia. Que conversa é essa? Aí depois que ele sai da cadeia, ele fica sem celular. Beleza. E outra coisa, que eu disse que era mentira. Ele tava sem visto lá, era mentira. Não, não é mentira não. Ela falou a verdade. Ele estava sem visto, mas porque o visto já não é mais necessário. Porra, a gente tem que explicar isso todo dia. Quando você pede o asilo político, não importa se você tem visto ou não, para você pedir o asilo político, você tem que ter o visto. E Ramagem tinha. Só que o visto de turista dura 6 meses. Quando acabou o visto de turista, Ramagem já tinha pedido o político, então pouco importa se o visto estava válido ou não estava válido. No caso de Ramagem, já tinha expirado mesmo, ele não tinha visto. Mas ele já tinha dado entrada no pedido de asilo. O pedido de asilo pode demorar anos. Só que agora, do jeito que as coisas estão andando por Ramagem, eu acho que esse pedido de asilo dele vai sair em 2 palitos. 2 palitos, né? Porque já tem gente muito importante envolvida nisso. É importante lá nos Estados Unidos. Pica, né? Então eu acho que o asilo vai sair rápido e ele tá sem visto, é verdade, mas pouco importa. Pouco importa. Porque se você tem um processo nos Estados Unidos que demora 5 anos e seu visto demora 6 meses, você vai fazer o quê? Acabou seu visto, você vai pedir outro visto de turista? Aí você estaria mentindo para as autoridades americanas se você pedisse o visto de turista. Porque seu visto de turista expirou. Você agora está sob a proteção do governo americano. A partir do momento que você pede o visto, o asilo, você já está sob proteção do governo americano. Então, pode deixar o visto expirar, que não tem problema nenhum. Aí, você viu aí a Ana Fulô falando essas coisas, né? Aí eu vou trazer o Paulo Figueiredo fazendo um react com a Ana Fulô. Pessoas, um aliado de Ramagem chegou a me dizer que já tinha conversado por telefone com ele, que ele já estava em Conversou comigo. Eu vou explanar aqui, Ana. Conversou comigo, a gente se falou mais cedo e aí eu te passei essa informação. casa. E há aqui uma guerra de versões que a gente vai ter que ver como se esclarece daqui para frente. Os aliados lá nos Estados Unidos de Ramagem dizem que houve sim uma interferência agora com o governo dos Estados Unidos, dentro do MAGA, dentro da Casa Branca, que isso teria ajudado. Não houve uma interferência. A gente tem boas relações e explicou a justiça que estava acontecendo. Não houve interferência. A gente não interfere no governo americano. Porra, agora eu interfiro no governo americano. O que é isso, gente? Não houve interferência. Agora, isso aqui é o país da lei. O país da lei. O que a gente precisou foi de boa vontade para explicar e desfazer o entrapment, né, a emboscada que a Polícia Federal tinha feito para o Ramagem com uma falsa comunicação de crime. Inclusive com uma vigília clandestina, uma investigação clandestina com policiais
que estavam violando, inclusive, os termos do seu visto nos Estados Unidos, que não permite que eles fizessem vigilância de perseguidos políticos. Não é interferência, né? Não vou dizer, Paulo, você interferiu. Como interferiu? Eu falei com as pessoas do nosso relacionamento para ter a oportunidade de explicar as coisas. Se as pessoas dão credibilidade ao que a gente fala, o que eu posso fazer? Dado nessa soltura do Ramagem, e que ele não vai responder a nada. Além disso, dão como certo o asilo que ele receberá. Agora, ele não responderá nada porque essa história de cooperação internacional contra o crime organizado é absolutamente fajuta, como eu disse no primeiro dia. Eu disse desde o primeiro dia que o Andrei estava mentindo. Houve, claro, algum grau de comunicação, a gente viu até uma vigilância clandestina das forças policiais brasileiras, que passaram a informação para oficiais de baixo escalão lá do ICE, que foram ludibriados, talvez. Ainda não está muito claro o que aconteceu. Mas a história de cooperação internacional não faz sentido. Já expliquei, cooperação internacional tem que ser feita através do acordo de extradição. Eu já mostrei aqui a reportagem da BBC, onde eles dizem que deram um migué para tentar evitar a negativa do Marco Rubio. E o processo de asilo do Ramagem, a gente tem certeza de que será concedido, se é que é possível ter certeza a respeito de qualquer coisa administrativa, né? Quando a gente fala aqui certeza, a gente fala de 99% de certeza, porque os Estados Unidos reconhecem, o Congresso dos Estados Unidos reconhece em vários documentos oficiais. Então vocês viram aí, né? Uma espécie de react que o Paulo fez aí com a Ana Flor, botando os pingos nos is. Eu tenho quase certeza que o Ramagem vai ter o asilo concedido. E depois de tudo isso que aconteceu tão rapidamente, eu acho que o asilo dele vai ser concedido assim, na velocidade da luz. O meu foi concedido com 1 ano e meio. O da Elisa Robson, eu não sei quanto tempo ela levou, mas acho que foi muito rápido também. Né? Talvez 1 ano, sei lá, não sei. Ela até já comentou isso comigo, mas eu não lembro. E eu acho que o do Ramagem vai ser rápido e será concedido, sim. Aí ontem, o senador Irã conversou com o Ramagem, né? Ele é amigo há mais de 30 anos de Ramagem, falou com ele através de videochamada e ele contou detalhes nessa entrevista para o SBesteira News. Está nesse momento? Quais são as informações que o senhor tem? Boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos. Eu acabei de falar com o deputado Ramagem. Ele foi liberado cerca de 16 horas, lá de Orlando. Ele tá em casa, tá com a Rebeca e com as filhas. O que aconteceu foi o seguinte: o Ramagem foi detido por uma questão migratória e ele, na hora que ele foi abordado, ele informou que ele tem um pedido oficial de asilo ao governo americano e que esse processo estaria em tramitação. Como há vários relatos de pedido de asilo que são fraudulentos, o ICE resolveu deter o Ramagem e em menos de 48 horas foi verificado que se trata realmente de uma tramitação absolutamente normal e ele foi liberado, inclusive não precisou pagar fiança, ele está em casa sem maiores problemas. E essa aqui é a versão real. Eu acabei de fazer uma videochamada com a família, todos estavam muito apreensivos porque a Rebeca, não sei se vocês sabem, certamente sabem, a Rebeca ela é procuradora no estado de Roraima e ela teve seu salário bloqueado pelo ministro Alexandre de Moraes e o casal vive uma situação de certa vulnerabilidade por conta que o Ramagem ele foi exonerado da Polícia Federal e a Rebeca está com seu salário bloqueado. Imaginem, com 2 crianças, 2 adolescentes, uma menina de 8 anos e a outra uma adolescente de 14 anos, vivendo nos Estados Unidos nessa situação, uma coisa que nos causa muita preocupação, porque Ramagem e Rebeca são nossos amigos há mais de 30 anos. Senador Irã Gonçalves, o nosso colega César Feitosa quer lhe fazer uma pergunta. Pois não. Senador, boa noite. O senhor entendeu da conversa com o Ramagem se ele teve de pagar alguma fiança, se essa soltura se deu por meio de uma boa vontade ali da gestão de Donald Trump, que se houve alguma articulação junto a essas altas autoridades americanas para que essa soltura pudesse ser efetivada? Não. Houveram muitas narrativas ao longo de anteontem e ontem, mas o Ramagem não precisou pagar nenhuma fiança, como eu falei. Houve apenas, ele foi detido para uma verificação se o pedido de asilo dele estava transcorrendo do ponto de vista absolutamente legal, o que foi verificado, e ele foi liberado sem pagar fiança nenhuma, está em casa sem nenhum problema. Eu acho que o que mais prejudicou aí foram as versões, que nós ficamos muito preocupados, inclusive um grupo de senadores entrou com um pedido oficial à Embaixada Americana aqui no Brasil para saber da situação e inclusive para solicitar ao governo americano que possa agilizar esse pedido de asilo, porque isso dá mais tranquilidade à família. Ou seja, senador, ele vive uma vida nos Estados Unidos, mas sem documentos oficiais, né? Pois é, o Ramagem, Celso, ele estava utilizando um visto de turista que expirou e realmente ele foi detido por conta disso e ao informar ao ICE que ele tinha um pedido de asilo, ele foi
ele foi detido para verificação de se esse pedido de asilo estava transcorrendo nos trâmites absolutamente legais. Então, graças a Deus, Ramagem está em casa para tranquilidade da família, das crianças, porque imagine, nós temos filhos, você ficar com uma esposa nos Estados Unidos nessa situação e ainda detido, isso é uma coisa que causa muito sofrimento à família. Senador Irã, obrigada pela sua entrevista. Bom, você viu aí, né? Tirando a gafe aí do rapazinho que parece que estava em Nárnia, o cara que tinha acabado de falar que não precisou pagar a fiança, e ele, senador, o Ramagem pagou fiança? Porra, man. Presta atenção aí no trabalho, meu filho. Bom, vamos continuar aqui. Em relação a essa documentação, galera, Ramagem, eu conversei com a doutora Ludmila, ela falou isso aqui na minha live anteontem. O Ramagem agora, ele evidentemente, né, gato escaldado tem medo de água fria, para ele ser parado pelo ICE por uma outra equipe que não sabe da história, é 2 palitos. Então, primeiro que ele já não vai poder dirigir, antes dele tirar a drive license, né, a carteira de motorista dele. Então, ele vai ter que agilizar agora a retirada da carteira de motorista o mais rapidamente possível, para ele ter, no mínimo, alguma documentação para mostrar para um ICE se por acaso ele for parado de novo. Porque isso pode acontecer, meu irmãozinho. Isso pode acontecer. Não estou dizendo que ele vai ser preso de novo, mas ele pode ser parado por alguma coisa que ele tenha feito no trânsito ou mesmo andando na rua e o ICE olha para a cara dele e diz assim, documento, tem todo o direito de pedir a documentação. E ele não tem nada. Nada, ele não tem passaporte. Os passaportes são inválidos. No meu caso, eu não sei como é nos Estados Unidos. Aqui na Polônia, quando eu pedi o asilo, a primeira coisa que me pediram foi meu passaporte brasileiro. E eu não tenho mais nenhuma documentação brasileira. Não tenho mais nada do Brasil. Meu passaporte está na mão das autoridades da Polônia. Em troca, me deram um passaporte polonês de asilado. E também a minha carteira de residente, o meu CPF, etc. e tal. Eu não sei como é nos Estados Unidos. Não sei se ele ainda tem um passaporte físico na mão dele. Eu não tenho. De qualquer jeito, o Ramagem precisa ter alguma documentação, porra. Realmente, eu acho que ele não tem nenhuma. Nem carteira de identidade e nem, muito menos, uma carteira de motorista que serve como identidade nos Estados Unidos. Então, tomara que ele tire logo, né? Pode acontecer, sim, de num futuro, ele parado numa blitz, documento, não tenho. E doutora Ludmila, no dia que estava aqui comigo, anteontem, ela falou, Didi, se eu fosse ele, eu pegava todo o processo dele, que são, sei lá, centenas de páginas, botava no celular. Quando fosse parado pelo ICE, não tem uma documentação não, doutor, mas tem aqui, ó, meu asilo político tá aqui, ó, papapá. Bom, eu acho que ele vai fazer isso. Aí o Paulo comenta o seguinte. Primeiro ele diz, Alexandre Ramagem está livre. Obrigado a todos que oraram. Obrigado, presidente Trump, e a todos da administração. Rapaz, olha onde chegou a parada mesmo. Olha onde chegou isso aí. Não acho que chegou exatamente em Trump, mas ele está agradecendo ao presidente e à administração, né? Provavelmente, aí é um chute meu, tem dedo do Marco Rubio nisso aí. E aí ele diz, esclarecendo, Ramagem não precisou pagar fiança. Com boa vontade, foi verificado que a situação imigratória dele é absolutamente regular, como dito originalmente. Estados Unidos são o império das leis e não a várzea que se tornou o Xandaquistão. Ele não responderá a nenhum processo criminal. Bom, aí ele está falando, evidentemente, de processos nos Estados Unidos, que aqui no Brasil continua. Aqui no Brasil o mandato vai estar valendo, mandado de prisão vai estar valendo, todos os processos que ele foi condenado vai estar valendo tudo. Óbvio, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí, a gente precisa realmente dar os parabéns a quem merece, né? Nesse caso, parabéns a Alan dos Santos, que não mediu esforço, deixou de trabalhar, deixou de ser Uber, deixou de fazer a timeline para correr atrás, de ligar para um, ligar para outro. Parabéns, Alan. Eu sei o que você passou para chegar nos Estados Unidos, eu sei a sua história, que muita gente não sabe. Quem foi que ajudou ele? O casal de amigos que ajudaram ele, são meus amigos também. Que ajudou a esposa, que ajudou os filhos, que abrigou essa galera. Eu sei da história toda.
Não sei se ele já contou um dia, mas não sou eu que vou contar. Então o Alan deve ter passado esse filme na cabeça dele, né, que ele foi ajudado por pessoas para chegar lá nos Estados Unidos, em segurança com a família, etc e tal, e se coçou, se moveu para que o Ramagem fosse libertado. Doutora Ludmila, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, vocês 4 foram heróis, brother. Vocês 4 foram heróis. Né? Parabéns mesmo, de coração, porque não deixaram um soldado para trás. E aqui, o próprio Alan, na timeline, diz o seguinte: chora petista, Ramagem está livre e em casa. Após detenção nos Estados Unidos, Ramagem deixa custódia e desmonta a narrativa que tomou conta das redes no Brasil. Exatamente. A narrativa era aquela, né? Ai, o Ramagem vai para cadeia, ele foi preso, ninguém sabe quando sai, e agora ele vai para um presídio, e blá, 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 e a cooperação com a Polícia Federal. Mentira, não teve cooperação nenhuma, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Tudo conversa fiada, tudo 7-1 do senhor Andrei Rodrigues. Que papelão, viu, brother? Para botar jagunço lá, para fazer campanha, eles sabem. Para mentir na imprensa nacional, eles sabem. Agora, falar a verdade, não sabe. Né? O governo Lula tentou surfar nessa onda aí, a onda durou 12 horas. Meio-dia. A onda durou meio-dia. Que imediatamente foi bombardeado pela verdade. Por isso que eles querem controlar a gente, por isso que eles estão diminuindo o alcance de todos os canais de direita. Mas vamos lá, né? Vocês já devem ter visto, mas a gente tem que trazer, já que a gente está fazendo a cobertura. Esposa compartilha a chegada de Ramagem em casa após soltura nos Estados Unidos. A esposa do deputado federal cassado Alexandre Ramagem, Rebeca Ramagem, publicou um vídeo nas redes sociais mostrando a chegada do marido em casa após deixar o centro de detenção do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas, o ICE, em Orlando, nos Estados Unidos, nessa quarta-feira. Nas imagens, ela e as filhas do casal aparecem correndo em direção à Ramagem. Em seguida, todos se abraçam. Na legenda da publicação, Rebeca descreve o momento como de gratidão e afirma que a família atravessou um período difícil. Claro que eu vou botar aqui o vídeo para vocês, né? Seguimos acreditando que a justiça, no tempo certo, será feita, porque aquilo que é verdadeiro não se apaga, e aquilo que é justo sempre encontra o seu caminho. Bom, vou botar o vídeo é emocionante, cara, é emocionante, as filhinhas do Ramagem, a esposa, saindo correndo para encontrar ele, é bem bacana. Vocês já devem ter visto, mas vamos ver de novo. Beleza? Olha aí. Tem que baixar aqui um pouquinho a música para não tomar direito autoral. Eles não falam nada, não. Aí. Todo mundo feliz, todo mundo em casa. As menininhas aí saindo correndo. Papai, papai, papai. Muito legal, né, velho? Só quem não tem coração mesmo para não se emocionar, velho. Só quem não tem um coração para não se emocionar com isso aí, bicho. Muito bacana, muito bacana. É sempre bom ver uma família unida novamente. E aí, sim, agora eu vou trazer um vídeo em que a Rebeca comenta, né? Já com o maridão em casa, ela comenta aqui. E aqui estamos nós, mais uma vez, diante de um momento triste, de ansiedade, de pânico, mas que a gente sempre confiou muito em Deus e teve a certeza de que Ele não ia nos desamparar. E agora a gente está aqui, eu sempre falei que nós somos fortes, não somos? Somos. E que a gente junto ia lutar contra tudo e todos. Não vamos? Vamos. E com Deus, a gente vai estar sempre do lado
do Ramagem, do meu marido, pai das minhas filhas, acreditando sempre na justiça, acreditando que as instituições devam trabalhar de forma eficiente, sem abuso de autoridade e sem violações. Nesse momento, a gente está aqui apenas aguardando a chegada dele. Felizes, ansiosas, esperando muito que ele chegue para que a gente possa dar um grande beijo, um grande abraço. Muito obrigada a todas as pessoas que nos ligaram, que mandaram mensagem, que tentaram ajudar de alguma forma, com força, com reza, com oração, com conhecimentos, com pessoas importantes, falando com pessoas importantes. E vamos continuar junto, vamos mudar esse país, vamos mudar o destino desse país. E para isso a gente precisa do Flávio Bolsonaro, presidente. Vamos lá? Vamos junto? Beijo para todos. É isso aí, Flávio Bolsonaro, presidente, Ramagem em casa com sua família. E aí o Metrópolis traz uma matéria interessante, que é a seguinte, ó. O relato de Ramagem a aliados sobre sua prisão pelo ICE. Solto na quarta-feira, após 2 dias detido, o ex-deputado bolsonarista Alexandre Ramagem fez um relato a aliados sobre a sua prisão pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas americano, o ICE. Curioso, né? Como botou ex-deputado caçado. Eles adoram essa palavrinha, né? Ao senador doutor Irã Gonçalves, aquele que a gente botou o vídeo aqui no início, por exemplo, Ramagem contou que os agentes do ICE o abordaram na segunda-feira em Orlando e pediram a documentação do ex-deputado federal. Ramagem, então, apresentou seu passaporte e informou aos agentes que, embora seu prazo de permanência como turista já tivesse esgotado, estava com um pedido de asilo em tramitação. A coluna doutor Irã contou que mesmo com a explicação, os agentes do ICE informaram que seria preciso deter Ramagem sob o argumento de que há muitas fraudes em pedidos de asilo. Depois da análise de documentos, viram que o pedido de asilo dele é absolutamente legal, afirmou o senador, que conversou com Ramagem por chamada de vídeo após o deputado ser solto. Segundo o doutor Irã, Ramagem relatou que foi absolutamente bem tratado. O ex-deputado contou ao senador, inclusive, que pôde usar o celular para conversar com a esposa enquanto estava detido. E a Ana Flor, da Globo News, dizendo que ele estava sem telefone, mesmo depois de solto. O cara estava com o telefone na cadeia lá do ICE e falando com a esposa. Após ser solto na quarta, Ramagem voltou para a casa alugada onde mora com a esposa e as 2 filhas em Orlando. O ex-deputado segue aguardando a concessão de seu pedido de asilo. Pois é, do jeito que a banda tá tocando aí pro Ramagem, esse asilo vai sair, viu? Esse asilo vai sair. E outra coisa, há 10 minutos atrás eu tinha dito que eu não sabia se o governo americano tomou o passaporte dele ou não. Não. Porque se ele apresentou o passaporte para os caras lá do ICE, mesmo o passaporte inválido, pelo menos para ter alguma documentação, né? Ele mostrou. No meu caso aqui, como eu já disse, o passaporte, no dia que você pede o asilo, seu passaporte já fica lá. Aí eles te dão uma carteira provisória, uma carteira de papel. É quase um passaporte, só que 2 folhazinhas de papel até você receber o definitivo e a sua carteira de identidade provisória. A minha já é definitiva. Rusia le dijo a Trump que ellos no han compartido inteligencia con Irán durante la guerra, dice Witkoff, que es el funcionario por parte de la administración Trump, que se encarga de estar negociando todo lo que tiene que ver con temas de guerra y lograr acuerdos de paz. Pues bien, Rusia le dijo a Trump hace unas cuantas horas que no está compartiendo inteligencia con Irán. El enviado especial Steve Witkoff dijo: podemos tomarle la palabra, pero hay algunos otros, como algunos medios como NBC News, CNN y otros medios de comunicación, que han citado funcionarios del gobierno estadounidense asegurando que Rusia sí está compartiendo inteligencia con Irán de forma activa. Un funcionario ha descrito el intercambio de información como un esfuerzo bastante exhaustivo y, por ejemplo, el The Moscow Times, que es un periódico ruso,
dijo que la asistencia incluye datos de satélites rusos sobre la ubicación de buques de guerra y sistemas de radar e infraestructura de comunicaciones estadounidenses. Un medio ruso entonces dice, nosotros, bueno, acá el gobierno ruso sí le está compartiendo ubicación de buques a Irán en datos de inteligencia. Con Rusia, la verdad, damas y caballeros, nunca se sabe. El presidente Trump está tomando cartas en el asunto junto con el Pentágono para evaluar esta situación. Son semanas que van a estar muy complicadas, pero que, como dijo el presidente Trump el día de ayer, van más adelante de lo que estipulaba el programa. Vamos a ver qué pasa. Por su parte, CNN también dice que hay inteligencia que sugiere que China podría estar preparándose para proveer a Irán con asistencia financiera, piezas de repuesto y componentes de misiles. Eso lo reportó CNN. Si eso es cierto, ustedes están viendo cómo a China le interesa que le vaya mal a Estados Unidos. Que Donald Trump comienza una invasión terrestre en la zona de Hormuz y que se preparen los norteamericanos. Lo que vamos a escuchar es una bomba. Llegó la demolición total. Irán ha sido volada por un misil norteamericano. Esta va a ser una noche de demolición porque empieza lo que yo he dado en llamar la luna roja, la luna de sangre. Empieza el proyecto de la invasión terrestre en la zona de Hormuz y además hace más o menos una hora el Comando General de Irán ha denunciado que Donald Trump comienza una invasión terrestre en la zona de Hormuz y que se preparen los norteamericanos porque los van a recibir en una forma que nunca han imaginado. Bienvenidos al infierno, le dijeron en Tehran Times con una foto de los Marines. Así es. Bueno, está escalando, como vemos, de una manera exorbitante. Esto va a terminar en, claramente, algo mucho mayor de lo que imaginábamos. A ex-diretora do presídio na Bahia, de onde o chefe da facção fugiu, fez uma delação premiada. No depoimento, ela aponta a participação de um ex-deputado federal e diz que o valor acertado foi de R$2 milhões. A delação premiada assinada com o Ministério Público da Bahia foi registrada no dia 9 de fevereiro deste ano. No documento que o jornal Hoje teve acesso, a ex-diretora do Conjunto Penal de Eunápolis, Joneuma Silva Neres, revela como facilitou a fuga de 16 detentos na Bahia, entre eles Edinaldo Pereira de Souza, o Dada, e detalha a participação do ex-deputado federal Udurico Júnior, na época do MDB da Bahia. No depoimento, Joneuma conta que foi nomeada por indicação do político. Disse ainda que no dia seguinte em que assumiu o cargo, Udurico Júnior compareceu à unidade prisional e pediu para conversar com os chefes de todas as facções. Uma semana depois, ela afirma que o político teria retornado à unidade para conversar com os mesmos internos. Na delação, Joneuma disse ainda que Udurico Júnior pediu que ela liberasse regalias aos internos, como farofa, comida e freezer. Joneuma disse que tudo estava combinado para o dia 31 de dezembro e que pediu férias a partir do Natal para que não estivesse no presídio quando a fuga ocorresse. Na delação, Joneuma afirmou que Dada tinha as chaves da cela e que o Udurico Júnior negociou a fuga pelo valor de R$2 milhões. Ela afirma que o ex-deputado federal dizia que metade do dinheiro seria para ele e a outra metade para o chefe, que segundo o depoimento seria o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Disse ainda que o Udurico Júnior encaminhou para ela mensagens supostamente enviadas por Gedel cobrando dinheiro. Meus amigos, a próxima guerra mundial não vai começar com uma explosão. Ela vai começar com um apagão absoluto. O Japão acaba de colocar no ar o que a mídia tradicional chamou de o avião militar mais feio do mundo, o Kawasaki EC-32. Mas a fuzilagem bizarra esconde a arma mais letal da era digital. Ele não carrega tropas, ele não carrega mísseis, ele carrega um sistema de guerra eletrônica que custou bilhões de dólares. A missão dele é voar fora do alcance inimigo e disparar ataques eletromagnéticos massivos, fritar radares, cortar as comunicações e cegar completamente as defesas da China, da Rússia e da Coreia do Norte, antes mesmo do primeiro tiro ser disparado. O Japão abandonou o pacifismo e está se armando para o pior. A guerra invisível já começou e as ferramentas para desligar países inteiros já estão no ar. Meus amigos, a próxima guerra mundial não vai começar com uma explosão. Ela vai começar com um apagão absoluto. O Japão acaba de colocar no ar o que a mídia tradicional chamou de o avião militar mais feio do mundo, o Kawasaki EC-32. Mas a fuzilagem bizarra esconde a arma mais letal da era digital.
Ele não carrega tropas, ele não carrega mísseis, ele carrega um sistema de guerra eletrônica que custou bilhões de dólares. A missão dele é voar fora do alcance inimigo e disparar ataques eletromagnéticos massivos, fritar radares, cortar as comunicações e cegar completamente as defesas da China, da Rússia e da Coreia do Norte, antes mesmo do primeiro tiro ser disparado. O Japão abandonou o pacifismo e está se armando para o pior. A guerra invisível já começou e as ferramentas para desligar países inteiros já estão no ar. O porta-aviões nuclear mais antigo ainda em atividade no mundo tem visita confirmada ao Rio de Janeiro. E a Força Aérea Brasileira já alertou os aviadores. O USS Nimitz, CVM-68, foi comissionado em 1975 e é um dos navios mais icônicos da Marinha dos Estados Unidos. Atualmente, o porta-aviões encontra-se em Valparaíso, no Chile, e deve iniciar em breve a travessia pelo sul da América do Sul, passando pelo Estreito de Magalhães e seguindo rumo norte pela costa argentina, até chegar ao Brasil. A estrutura do navio ultrapassa 70 metros de altura. Poder e estrutura têm nome. Esse nome é USS Nimitz, o poderoso porta-aviões da Marinha Americana. Fica o alerta: o que eles querem tão perto das nossas baías? O porta-aviões nuclear mais antigo ainda em atividade no mundo tem visita confirmada ao Rio de Janeiro. E a Força Aérea Brasileira já alertou os aviadores. O USS Nimitz, CVM-68, foi comissionado em 1975 e é um dos navios mais icônicos da Marinha dos Estados Unidos. Atualmente, o porta-aviões encontra-se em Valparaíso, no Chile, e deve iniciar em breve a travessia pelo sul da América do Sul, passando pelo Estreito de Magalhães e seguindo rumo norte pela costa argentina, até chegar ao Brasil. A estrutura do navio ultrapassa 70 metros de altura. Poder e estrutura têm nome. Esse nome é USS Nimitz, o poderoso porta-aviões da Marinha Americana. Fica o alerta: o que eles querem tão perto das nossas baías? Choque. Lula age sozinho e aperta a mão de Putin para fazer algo inusitado? Trump reage imediatamente com uma ação quente. O mundo fica abalado com informações vazadas sobre um acordo secreto surpreendente. O presidente do Brasil, Lula da Silva, é suspeito de estar coordenando com Putin a criação de uma nova ordem regulatória no Hemisfério Sul, desafiando diretamente a influência do Ocidente. Com a declaração de que não há linhas vermelhas, essa aliança estaria planejando dominar rotas estratégicas de transporte e recursos essenciais, elevando as tensões globais ao limite. No entanto, como diz o ditado, para todo plano há uma resposta. Trump, com seu instinto de caçador de informações, teria antecipado esse movimento arriscado. Assim que o suposto acordo começou a tomar forma, uma ofensiva total de Washington foi acionada, expondo todas as cartas de Lula diante do público. O conflito já não se limita às armas no leste europeu, mas se expande para uma guerra cinzenta e arriscada no campo diplomático. A revelação dessas estratégias ocultas colocou o Brasil em uma posição delicada, enquanto Trump reafirma seu papel como um líder firme, disposto a impedir qualquer tentativa de mudar as regras do jogo global. Choque. Lula age sozinho e aperta a mão de Putin para fazer algo inusitado? Trump reage imediatamente com uma ação quente. O mundo fica abalado com informações vazadas sobre um acordo secreto surpreendente. O presidente do Brasil, Lula da Silva, é suspeito de estar coordenando com Putin a criação de uma nova ordem regulatória no Hemisfério Sul, desafiando diretamente a influência do Ocidente. Com a declaração de que não há linhas vermelhas, essa aliança estaria planejando dominar rotas estratégicas de transporte e recursos essenciais, elevando as tensões globais ao limite. No entanto, como diz o ditado, para todo plano há uma resposta. Trump, com seu instinto de caçador de informações, teria antecipado esse movimento arriscado. Assim que o suposto acordo começou a tomar forma, uma ofensiva total de Washington foi acionada, expondo todas as cartas de Lula diante do público.
O conflito já não se limita às armas no leste europeu, mas se expande para uma guerra cinzenta e arriscada no campo diplomático. A revelação dessas estratégias ocultas colocou o Brasil em uma posição delicada, enquanto Trump reafirma seu papel como um líder firme, disposto a impedir qualquer tentativa de mudar as regras do jogo global. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestrezinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestrezinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestrezinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre, ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestrezinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestrezinho. Construa Civil Mestrezinho.